Eu disse, a gente continua aqui no Esporte Clube Juiz de Fora. Dessa vez eu vou falar com o CEO da empresa RD Performance, Diego Almeida, e também com o supervisor das categorias de base, o Matheus Eduardo. Começando com o Diego. Diego, primeiramente, boa tarde. Gostaria de saber de você um pouquinho sobre esse trabalho que o esporte vem desenvolvendo nas categorias de base, sub-15 e sub-17. Para mim não é novidade, que acompanhei desde o início esse trabalho aqui no esporte, mas para muita gente, não só da cidade de Juiz de Fora, mas também do estado de Minas Gerais, o esporte está sendo uma novidade. Líder geral, 51 pontos. Da onde essa equipe do esporte surgiu? Que base é essa? Explica um pouquinho para a gente, Diego. Alan, primeiramente agradecer, você estar aqui no clube com a gente, você que é uma pessoa que a gente admira muito o trabalho, por conseguir transmitir o real futebol da cidade, isso é importante para nós, que é um parceiro nosso, que a gente quer que dure anos essa parceria. A nossa empresa RD Performance, em 2023, ela assinou um contrato com o clube, e esse contrato a gente adquiriu os direitos do futebol. Então, toda a parte de futebol, departamento de futebol, ele passou a ser gerido pela nossa empresa, que tem 3 sócios, eu e Ramon e mais o sócio investidor, que aí a gente começou todo um processo diante da Federação Mineira, de começar a pagar a dívida que o clube tinha, por isso que o clube ficou 12 anos sem disputar o Campeonato Mineiro, e a gente regularizou esse documento com a Federação Mineira, regularizamos com a CBF e assim a gente ficou apto a retornar e a colocar o clube no seu devido lugar. E assim a gente fez a primeira parte, de resgatar o futebol do clube. Quando eu falo futebol de rendimento, o clube é um clube de 109 anos, com várias histórias. Acho que quase todo mundo da cidade tem uma história aqui dentro. E a gente, sabendo da grandeza dessa marca, a gente quis potencializar o futebol com a volta do Campeonato Mineiro. E assim, conforme o Ramon já mencionou, a gente montou toda a estrutura de seletiva, montamos toda a estrutura de SAF para um primeiro passo, ser mais uma ferramenta esportiva da cidade, mas acreditar nos atletas de Juiz de Fora. Então, o nosso primeiro objetivo era captar os melhores das categorias da cidade, montar 2 grupos, um grupo sub-15 e 17, só que em contrapartida a gente acredita muito no treino, o nosso processo ele é muito voltado para as metodologias de treino. Todos os profissionais aqui estudam muito e a gente tem um grande desafio de aplicar a literatura na prática, por isso que nós da empresa, a gente optou por montar uma comissão jovem que estuda, e aí a gente, com os nossos conhecimentos, a gente conseguiu alinhar muito bem essa literatura com a prática, quebrando um pouco do paradigma da cidade, de trazer uma comissão nova, só que uma comissão que estuda muito, acredita muito no treino, estuda muito o jogo, e ela conseguiu potencializar os atletas. Ser primeiro geral, eu acho que é uma consequência de um trabalho diário, um trabalho sério, um trabalho que respeita os outros processos, mas a gente acredita muito naquilo que a gente faz, E o esporte, ele retorna não para ser concorrente de ninguém da cidade, ele retorna para ser uma ferramenta esportiva para Juiz de Fora e principalmente para potencializar os atletas da nossa cidade. Então a essência do nosso trabalho, Alan, é estudar muito, muito mesmo, analisar muito o que está certo, o que está errado e principalmente trabalhar muito, E a gente vem, colhendo uns primeiros frutos desse trabalho. Não foi fácil, resgatar o clube, preocupar com a logística. A gente preocupou muito com a logística, principalmente eu e o Matheus, preocupar com os detalhes, preocupar com a viagem dos atletas, com a empresa que vai levar a gente, o motorista, o tipo de ônibus, o tipo de hotel, o tipo de alimentação, quantos dias a gente vai antes do jogo, Isso a gente, diante de várias reuniões, estudando a cidade, estudando o local, a gente conseguiu conectar uma boa logística com o time e com os jogos,
né? A gente, de 20 jogos, a gente tem uma derrota, né? A gente tem 3 empates e 16 vitórias. Né? É os meninos trabalhando dentro de campo, é os treinadores, os staffs montando as melhores estruturas e eu e o Matheus, junto com a gestão, preparando o melhor ambiente para esse atleta atuar. Você falou uma coisa aí, primeiro você falou sobre a Federação Mineira, que eu sei que pagar taxas não é barato. Não vou entrar nem no mérito e nem vou te perguntar quanto que vocês pagaram, nada disso. Mas a gente sabe que é um valor que não é barato. Segundo, você fala de logística, esse trabalho que você faz com o Matheus e muito bem, e com a sua gestão, que eu sei também que não é barato. Então a minha pergunta agora para você é a seguinte: muitas pessoas, não vou falar só de Juiz de Fora, isso a gente acompanha pelo Brasil afora, acha que base, ela é gasto, ela não é investimento. Aqui, pelo que você está passando para a gente no Papo de Bola, no esporte é diferente. Vocês estão fazendo um investimento, é um trabalho a longo prazo, mas que você vê que nesse primeiro ano vocês estão fazendo uma excelente campanha, já começa aquele burburinho por toda Minas Gerais, quem é o esporte, que equipe é essa, eu sei que o trabalho é muito sério. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso. Tem parceiros, tem patrocinadores, como é que o esporte é visto hoje? Porque o que a gente escuta muito na cidade é que falta aquele retorno, aquele patrocinador. Mas a gente sabe que um trabalho sério e com uma gestão séria, às vezes vai conseguindo ali com o empresário uma ajuda e a equipe ir crescendo mais. Eu acho que o segredo do nosso primeiro momento de sucesso é que um dos sócios da nossa empresa é o investidor que patrocina todo o processo, né? Então, ele junto com as empresas dele, ele está investindo no departamento de futebol, está investindo na empresa, né? Então não é um gasto por gastar, é um investimento, né? A gente acredita e a gente sabe que a gente já está colhendo com atletas que estão para outros clubes, contrato assinado, né? Que a gente investe no processo, mas isso vai dar um retorno financeiro. E aí a gente conta com alguns patrocinadores muito importantes que estão do nosso lado, né? Que é a Torp, a questão das meias esportivas, né? A Central Genérica, que está dando o patrocínio e todo o suporte médico, né? de remédio, de toda a situação. A gente tem a Las Máquinas, a gente tem a Alcance Vertical, a gente tem a MTR, a gente tem um grupo de marketing muito bom, né? Que é o grupo da Coxa, que está conseguindo transmitir para Minas Gerais, para a população, aquilo que está acontecendo no trabalho. E além dos profissionais, então quando a gente faz uma reunião com relação a isso, né, a gente acredita que todo investimento a gente vai ter um retorno, por isso que o trabalho é sério, né? A gente tem advogado, a gente tem contador, então está muito estruturado mesmo, né? Eu falo para você que o nosso planejamento ele é para anos, né? No mês passado a gente já fechou um pré-processo até 2033, né? Então a gente não está pensando só em 2025, a gente está pensando na continuidade, mas a gente vai vivenciar ano por ano, acrescentando, melhorando, justamente para colocar o clube e a cidade no seu devido nível. Por isso que eu falo que a gente não é rival, né? A gente é mais uma ferramenta esportiva, só que a gente está conseguindo trazer os nossos parceiros para cá. A gente tem um projeto de lei aprovado, né, que vai potencializar muito o nosso processo. Então, o esporte que você acompanhou, o meu início que você acompanhou, ele ficou em 2024, né? Acho que a partir de 2025 a gente já entra numa nova era do processo. E explicando que a empresa, ela está dentro do Esporte Clube Juiz de Fora num processo de terceirização. Então, a gestão do futebol, ela caminha em paralelo com a gestão do clube, né? Justamente porque a gente acredita que o clube tem seus fazeres, né, com sócio, com os seus departamentos, e o futebol ele tem seu caminho a seguir. Claro que tem várias reuniões para a gente alinhar o clube com a empresa, e aí o principal objetivo da empresa é potencializar a marca Esporte Clube Juiz de Fora. Aproveitando que você falou que é um projeto a longo prazo, que já
estendeu esse processo aqui dentro do esporte, uma pergunta que muitos torcedores me fazem. Isso eu tenho que te perguntar, não tem como, porque nas redes sociais todo mundo pergunta. Mais para frente, pode pintar um profissional ou não? No momento é a base mesmo, é o sub-15, o sub-17, quem sabe um sub-20, Diego? Isso foi uma das primeiras perguntas nossas quando a gente retornou com o futebol. Quando será o profissional? Eu acredito que não tem data, específica, mas a gente só vai retornar um dia para o profissional quando toda a nossa base estiver sólida. Um sub-15, um sub-17, um sub-20, para esse sub-20 alimentar o profissional para a gente conseguir ter retorno. Então a gente acredita que o profissional a gente tem que criar um mecanismo para ele dar retorno para o clube. Então a gente está criando, estudando, e o melhor retorno, o melhor segmento é ter um 20 sólido. Então, diante a regra da federação, não sei se você sabe, quando você fica muito tempo inativo na federação, quando você retorna, você precisa fazer 2 anos de sub-15 e 17 para jogar o sub-20. Exatamente. Então, 2025 sub-15 e 17, 2026 sub-15 e 17 e 2027 acredito que a gente já dá o passo para o sub-20. E aí, em 2028, 2029, existe a possibilidade desse retorno. Mas eu já falo que tudo vai ser muito organizado e planejado, Se um dia retornar o profissional, você, Alan, comunidade, vai entender que se retornou o profissional porque toda a base está estruturada. Isso aí é uma pergunta que o torcedor faz, o Diego esclareceu super bem. Vamos falar com o supervisor Matheus Eduardo. Matheus, primeiramente, Diego terminou de falar aí o trabalho que vocês fazem, a dobradinha de logística, e não só isso, toda a estrutura para essa equipe. O que você pode falar do esporte, pode falar da estrutura dos garotos aí também, você que está vivendo esse processo? Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui podendo me comunicar com você, Alan, e poder falar com toda a comunidade Juiz de Fora. Toda a nossa estrutura, conforme o Diego acabou de ressaltar aqui, é de maneira bem estruturada, organizada e planejada. Então hoje a gente propicia aos atletas uma estrutura de treino no campo, eles têm a estrutura de treino no society bem planejado junto ao nosso preparador físico, que está junto a eles na academia. Hoje nossa estrutura a gente conta com o nosso fisioterapeuta, enfim. E todo aquele trabalho interno que está sendo realizado no campo, na academia, na área de fisioterapia também está sendo muito bem organizado e estruturado por mim, o Diego e o Maurício também, nosso supervisor. Então a gente fomenta e busca as melhores logísticas para os atletas de jogo, de treino, para que isso possa influenciar de maneira que está de fato influenciando positivamente dentro de campo. E como é que é trabalhar com essa garotada? Porque a gente sabe que hoje o mundo é muito tecnológico. Sim. Por máximo que você possa conversar, o Diego, os próprios treinadores, a gente sabe que às vezes o garoto tá ali o tempo todo na internet, seja no Instagram, seja... Hoje é mais no Instagram, TikTok, a fazer dancinha, esse tipo de coisa. Como é que tem esse papo, essa conversa com essa garotada de 15, 17 anos, Matheus? É algo que a gente conversou com os pais, isso já englobando todo o esporte clube como um todo, desde a sub-9, a sub-5 até a sub-17. O nosso trabalho extrapola as 4 linhas do campo. A gente acompanha eles, a gente anda junto com eles, a gente quer saber como é que está na escola, como é que está eles em casa, como é que está a relação com a família, como é que está a relação deles andando pelas ruas. E a gente trabalha, a gente principalmente que trabalha mais internamente, trabalha conversando com os atletas, tendo esse diálogo e sempre conversando com eles de maneira que a gente passe as experiências que a gente já teve quanto adolescente, quanto jovens, quanto a experiência que a gente tem em ver como é que está o mundo de hoje. Então a gente tem uma conversa bem clara com eles, que a tecnologia é bom, utilizar ela contribui bastante, tanto para os estudos quanto para o futebol, que hoje tem inúmeras informações que vai contribuir para o processo de formação deles, mas de certa forma também eles têm que filtrar aquilo que eles absorvem na internet. Então isso faz parte do nosso trabalho, foi uma boa pergunta sua, porque faz parte do nosso processo, está alinhado com os atletas, está alinhado com os pais, tudo aquilo que eles fazem fora do campo. E tem uma cartilha
cada atleta tem a sua cartilha, que o pai já está sabendo, ó, isso não pode, isso pode, alimentação, esse tipo de regra, que você pode falar pra gente também? A nossa cartilha é a conversa clara, conversa transparente, é o diálogo. Eu, quanto supervisor do clube, meu celular de domingo a domingo pipoca de mensagem, e isso, todas as categorias, como um todo, é algo que a gente conversou com os pais, e é a minha função, é o meu trabalho, e eu, inclusive, me sinto feliz trabalhando com isso, porque eu acredito que eu estou ajudando o processo de formação deles não só, né, quanto jogadores, mas como cidadãos. Então a nossa cartilha é isso, é a conversa, é eu estar domingo a domingo conversando com os pais, instruindo, dando feedback, conversando, pai, como que tá na escola? Ah, Matheus, hoje, atualmente nossas notas estão muito boas, beleza, vamos sentar lá na nossa sala, vamos conversar. Essa é a nossa cartilha, é a conversa, é a transparência, é o diálogo. Matheus, aproveitando que você falou isso, a diferença do Esporte Clube Juiz de Fora é a conversa, é o diálogo, é trazer o atleta para mais perto, é um clube família? Exatamente. Acho que o que tem contribuído muito para o resultado esportivo dentro de campo é essa unidade. É os pais verem que a gente aqui não estamos apenas como trabalhadores, como educadores, como professores. A gente está aqui como amigo, talvez como psicólogo, talvez até como um pai que está ausente na vida de um atleta. Então essa unidade, essa relação que a gente tem com a família, essa relação que nós temos como um todo, o esporte abraçar a família, a comunidade, todos os atletas, acredito que isso é um fator que pode parecer pequeno, mas influencia de maneira significativa o resultado dos atletas. A gente estar junto, a gente se relacionar, a gente abraçar cada atleta e isso influencia positivamente e tem demonstrado isso dentro de campo. Tá aí o supervisor Matheus Eduardo falando sobre o trabalho do esporte. Diego, vou entrar numa seara aí que é meio complicada, mas eu gostaria de ouvir de você. Como é que é os pais? Como é que é a conversa com os pais? Porque a gente sabe que tem aqueles pais que, meu filho não é titular, o que está acontecendo? Tem isso, tem aquilo. Como é que é esse trabalho, essa conversa também com os pais? Porque o Matheus falou, tem o diálogo com a garotada, com os atletas e também com os pais. Mas tem aqueles pais que às vezes ficam chateados porque o filho não é titular, ou então se exalta um pouquinho na arquibancada. Como é que é esse trabalho aqui no esporte? Aqui a gente contempla as categorias do sub-15 ao sub-17, né? Então a gente tem vários níveis aqui. A gente tem um nível de transição, são aqueles atletas que entram no clube, e o nível de rendimento, né? Aqueles atletas que a gente acredita que está num processo mais avançado. E aí todos os treinos são planejados de acordo com os seus grupos. Por isso que a gente está tendo um sucesso de número de atletas aqui no clube, né? A gente já bateu a casa dos 400, já tem um bom tempo. E conviver com essas famílias é um processo delicado, né? Por que delicado? Porque todo pai acredita no potencial do filho e acha que o filho está um nível acima, né? E a gente tem que saber balizar isso, saber conversar com o pai. Mas geralmente a gente faz algumas reuniões no começo da temporada explicando o nosso processo, explicando a nossa forma de trabalhar. E igual eu mencionei, todo começo de temporada a gente marca uma reunião com os familiares. Alguns grupos eu que ministro a reunião e outros grupos o Matheus que ministra as reuniões. E os pais que não conseguem vir, geralmente o Matheus ele passa essas informações. A gente trabalha da seguinte forma, a gente geralmente fala sobre a tríade. O que é a tríade? Comissão técnica, os atletas e os responsáveis. Essas três pontas ela tem que caminhar juntas diante do processo. Por quê? Porque a maior referência de uma criança é os responsáveis, não é a gente. O nosso processo é potencializar o atleta com relação ao futebol e com relação à pessoa dele. Mas tem muitas coisas que vêm de casa, com relação à educação, processo de vivência. Só que a gente quer aproximar isso. E aí eu, em particular, eu acho uma fala muito errada daquilo que eu vejo às vezes, principalmente nos campos, que a comissão técnica ela tenta afastar o atleta da referência máxima dele, que é os pais. E muito pelo contrário, a gente tem que trazer os pais para dentro desse processo. Uma criança, quando ela está jogando, mesmo que ela tenha uma afinidade com a comissão técnica, com o treinador,
né? A referência máxima daquela criança é o pai, a mãe, é o avô, é a avó que está do lado de fora ali no alambrado. Então ela não pode ver aquela pessoa de forma negativa, ela tem que ver aquela pessoa de forma positiva. E alguns pais, né, extrapolam esse limite. Né? A gente até está acompanhando agora, eu estive lá dentro da Federação Paulista, eu fiz alguns cursos lá, e a Federação Paulista ela proibiu, né, os pais esse ano de participar da temporada dos garotos, né, das competições. Isso é triste, né? Por que triste? A criança está indo para o jogo sem a sua referência, né? O comentar em casa, o vibrar em casa, o sorrir, o chorar faz parte da formação. E aí a gente tenta conversar. A gente consegue, a torcida de esporte hoje ela é exemplo, da maioria das vezes é exemplo e da maioria das vezes não é exemplo. É uma coisa que ela está perdendo um pouco o controle. Por quê? Porque todo pai acha que entende muito do futebol, entende muito do processo e quer transmitir aquilo para o garoto. E aí o garoto às vezes ele perde essa referência de treinador, de companheiro, né, de jogo. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de falar muito na reunião, né, uma coisa que acontece muito. Quando o atleta está jogando um jogo da Sub-11, vamos colocar o exemplo da Sub-11, ele está no jogo e o treinador tem uma opção de tirar ele do jogo. Quando um atleta ele é substituído, automaticamente aquele menino que treina a semana toda com ele, ele vai entrar no jogo. E aí, às vezes a gente vê no campo, quando o atleta vai ser substituído, o pai já grita lá do lado de fora: "Ô burro", xinga o treinador. Isso gera um transtorno na cabeça do atleta. Por quê? A minha referência máxima lá fora, ela está criticando o treinador porque eu estou saindo e meu amigo está entrando. E aí isso gera um transtorno lá fora, porque quando o pai está acusando o treinador que está tirando o filho dele, ele está sendo negativo com o menino que está entrando. Então gera um conflito entre eles. Então toda fala ela tem que ter, né, uma percepção da consequência. Então quando a gente tem essa análise de tudo que pode acontecer, a gente conversa muito com os treinadores, né, para potencializar o nosso processo, para conversar com os atletas. O Matheus conversa muito com os pais. É um trabalho diário, mas porém, se os clubes não unificar e criar uma linha de raciocínio, a gente não consegue andar. Porque não adianta o esporte querer fazer um trabalho, viver numa ilha e os outros processos não ir nesse caminho. Então eu acho que Juiz de Fora já chegou o momento de ter que reunir para conversar sobre isso, porque isso está tomando um caminho muito complicado, né? Se você me falar hoje, está legal assistir um jogo da Sub-9, 11, 13, não está ficando tão legal mais não. Não está sendo tão prazeroso, né? Por quê? Porque tem muito conflito externo, Alan, muito mesmo. É muita fala acusando o juiz, é muita fala acusando o time, acusando o treinador, acusando as crianças. Então está gerando um estresse mental muito grande para a criança ir para o jogo. E vários atletas nossos já relataram em vestiário, chorando, que não quer que o pai ou a mãe mais vai ver o jogo. Isso para nós é muito triste e negativo. Eu andei acompanhando também a respeito do que você falou da Federação Paulista de Futebol. Teve jogos que pais e mães não puderam assistir. E falando do futebol paulista também, a gente tem como exemplo a base do Palmeiras, que é uma referência, pelo menos eu vejo como uma referência para o Brasil inteiro. Tem outros clubes também, mas a gente escuta falar muito da base do Palmeiras, do trabalho que é feito. É uma referência também para o esporte, ou o esporte vai criando a sua própria identidade dentro disso que você vem falando de metodologia, ô Diego? Acho que todos os clubes, né, que têm um processo de formação avançado, estudado e bem aplicado se torna referência, né? Palmeiras a gente acompanha há anos, a gente é parceiro do Palmeiras, a gente já jogou com o Palmeiras algumas vezes, mas internamente entre os gestores existe uma parceria muito grande, muito mesmo, né? É uma referência porque o Palmeiras ele revela muito atleta, não só para o Brasil, para o exterior, mas os outros clubes também para nós é referência. A gente tem o costume aqui, principalmente eu e o Ramon, e agora a gente vai começar a estender para os demais membros da comissão, de visitar os clubes. 2 semanas atrás a gente foi em Salvador,
A gente ficou uma semana no Bahia, né, conhecendo a metodologia do Bahia, conhecendo a metodologia do Grupo City, né, que hoje está à frente do Bahia. Então a gente teve várias reuniões, né, explicando o Grupo City, explicando como que é o trabalho no mundo todo, como que é o trabalho de base, o que eles acreditam do Brasil. Então, a cada clube a gente tem reunião agendada com São Paulo, com Botafogo. Então, a cada clube que a gente vai, a gente fala das nossas experiências, mas a gente traz muita coisa positiva. A gente não é de copiar, né? A gente traz aquilo que é de positivo e vê se existe a possibilidade de inserir na nossa realidade, ajustando com aquilo que tem que ajustar. Então, o Palmeiras sim é uma referência, mas também vários clubes do Brasil são referência, porque os clubes estão acreditando muito em bons profissionais que estudam, profissionais que consigam aplicar, né, o estudo na prática e profissionais que consigam entender o processo de formação. Que o processo de formação não é só dar o treino, né, igual o Matheus falou. Tem um processo psicológico de entender o familiar, de entender o atleta, de entender a vida dele e preparar o melhor ambiente para ele treinar, performar e atingir os objetivos pessoais. Diego, agora eu gostaria que você deixasse um recado para o torcedor, deixasse um recado para os amantes do futebol de Juiz de Fora, porque o trabalho do esporte é um trabalho muito bacana na base e vem aí o octogonal, né? Tá todo mundo nessa expectativa aí, faz o convite para o torcedor comparecer, porque tem muito torcedor do esporte com saudade do time, às vezes não estava nem sabendo que a base voltou, mas a base está aí forte no Mineiro. A gente queria convidar, né, toda a população de Juiz de Fora e região a participar conosco desse momento tão importante, igual eu falei algumas vezes já. O esporte ele quer ser mais uma ferramenta esportiva para a cidade, né? A gente está valorizando muito a cidade de Juiz de Fora. Em todas as reuniões que a gente participou, com a prefeitura, a secretaria de esporte, com as universidades, né, o principal ponto da reunião foi: o esporte vai retornar para ser um laboratório científico, um laboratório prático, mas principalmente uma ferramenta esportiva para a cidade, né? Então a gente quer estar próximo das famílias, estar próximo do torcedor, justamente para estar vendo o que está sendo realizado. E uma coisa muito legal é que o esporte tem vários amantes, né? Várias pessoas de idade que esbarram com a gente, está muito feliz mesmo com esse retorno. E você, né, independente da sua idade, né, a gente convida vocês. A tabela muito provavelmente vai sair amanhã do octagonal, né? A gente vai divulgar nas nossas redes sociais, vai divulgar na sua. A gente quer convidar toda a cidade mesmo a estar participando com a gente, né? A gente sabe que tem outros clubes na cidade e a gente quer também estar participando desse processo junto com vocês. A verdade, Diego, só aproveitando rapidamente, você fala dos outros clubes, né? Temos vários clubes na cidade, mas nesse momento é legal uma bandeira só. E a bandeira que representa o Juiz de Fora no Mineiro e nesse octogonal é do Esporte Clube Juiz de Fora, nas categorias sub-15 e sub-17, né, Diego? É verdade, né? E uma bandeira histórica, né? Uma marca muito forte. Por isso que o trabalho está sendo muito bem realizado, porque a gente sabe, né, do tamanho do valor dessa marca. E a gente quer resgatar esse prestígio do torcedor, né? Por enquanto está indo mais os familiares dos atletas, mas a gente quer resgatar, quer que resgate da família final de semana, está vestindo a camisa do clube e está torcendo pelo clube. Então estamos preparados para o octagonal, estamos preparados, né? O octagonal vai ser um momento muito legal. A gente falou com os atletas, falou com a comissão. Aproveita o máximo agora todos os minutos de treino, todos os minutos de viagem, de jogo, que é um momento que a gente proporcionou, que a gente conquistou essa parte importante. Representar a cidade para nós está sendo um prestígio muito grande mesmo. E agora o supervisor, Matheus Eduardo, deixa o seu convite para o torcedor. Você já falou do trabalho que é feito aqui, que é realizado. Você mais uma peça importante, assim como o Diego disse sobre o staff do esporte, galera daqui de Juiz de Fora, novos pensamentos e metodologias. Deixa o seu recado. Conforme o Diego falou, fica o nosso convite a toda a população de Juiz e região. É um momento de suma importância para o clube, para a marca gigantesca que é o esporte.
mas para contribuir com isso a gente precisa muito, né, da torcida, do esporte e da população de Juiz de Fora. Então chegou uma fase muito importante para o clube, que é o octogonal, e a gente conta com a participação desde mais novinho até o maior ancião da cidade que está lá na torcida conosco. Tá aí o supervisor Matheus Eduardo, o CEO da RD Performance, o Diego Almeida, e você continue ligado nas nossas redes sociais a qualquer momento. Mais informações do Esporte Clube Juiz de Fora.